Então, o dia está chegando ao fim e, claro, foi um dia absolutamente fora do comum. Em geral, já podemos começar a falar sobre como será a vida pós-guerra na Ucrânia. Ainda há muita coisa incerta, como se diz, escrita na água. Durante as negociações na Casa Branca hoje, 18 de agosto de 2025, Trump e os líderes europeus discutiram novas garantias importantes de segurança para a Ucrânia no âmbito de um ainda possível, acordo de paz com a Rússia. Aqui estão os principais detalhes que foram revelados. Garantias de segurança semelhantes ao artigo 5. Tanto autoridades da Casa Branca quanto líderes europeus fizeram referência ao acordo de defesa mútua. Semelhante ao artigo 5 da Carta da OTAN, que obriga os membros da aliança a considerar um ataque a qualquer membro como um ataque a todos eles. O objetivo é deter futuras agressões russas, prometendo uma resposta coletiva a qualquer novo ataque contra a Ucrânia, embora a situação da Ucrânia permaneça indefinida. Como foi dito, a adesão à OTAN não será imediata. O que isso significa? Não posso dizer. De modo geral, não vai receber. Imediatamente não vai receber agora. Depois, os europeus. Essa é a principal linha de defesa, com participação dos Estados Unidos da América. Trump destacou que os países europeus terão a principal responsabilidade de fornecer essas garantias de segurança, enquanto os Estados Unidos desempenharão um papel secundário. Ou seja, os países... eu não gosto muito de usar a palavra interpretou, mas Trump se comportou de uma forma que fez com que os europeus o persuadissem, né? E ele se deixou convencer. É bom quando tentam te convencer, pois você pode impor várias condições. Se vocês fizerem isso, então tudo bem, eu faço aquilo. Trump não descartou o envio de tropas dos Estados Unidos da América como parte de forças multinacionais de manutenção da paz, embora nenhum compromisso firme tenha sido assumido. O presidente da França, Macron, e outros líderes europeus destacaram que eles disseram isso. Assim, um exército ucraniano confiável, estou traduzindo do inglês, reforçado por garantias de segurança e compromissos internacionais de longo prazo. Novamente, esse termo de longo prazo não está muito claro, mas digamos assim, Bem, por assim dizer, a palavra nunca, sempre e outras não aparecem. Vai influenciar. Um exército tão confiável terá papel fundamental na contenção de futuros ataques russos. Quero acrescentar que a Europa já vê a Ucrânia como o país que pode fornecer o maior número de soldados e o exército mais bem treinado para a OTAN. E eu acho que o que eles têm em mente agora é, digamos assim, como, por exemplo, recompensar suas contribuições e tal. Fizeram da Ucrânia mercenários participantes, mas mercenários da OTAN. Alguns líderes europeus pediram o estabelecimento de relações oficiais e obrigatórias com a Ucrânia sobre apoio militar e assistência operacional, mesmo fora da OTAN. Bem, foi mais ou menos isso que Putin propôs. Trump declarou que Putin, em princípio, concorda em aceitar certas garantias de segurança para a Ucrânia, o que indica uma possível disposição para uma abordagem multilateral. Eu não estou sendo totalmente honesto. Eu entendo o que está sendo dito, mas, digamos assim, foi dito que isso ajudaria a pôr fim à guerra. Multilateral significa que várias partes assinam um acordo para encerrar hostilidades. Detalhes, incluindo o envio de forças de paz. As formulações do acordo e os mecanismos para garantir seu cumprimento ainda precisam ser definidos em negociações futuras. Quero dizer logo de cara que o diabo está nos detalhes, então ainda há muito pela frente. E nesse meio tempo continuam atirando e matando. Espero ao menos que parem os bombardeios de casas residenciais. Em resumo, embora o projeto ainda não esteja concluído, Trump e os líderes europeus planejam garantias estruturais de segurança coletiva para a Ucrânia, que provavelmente incluirão compromissos multinacionais de assistência operacional e militar e o possível envio de forças de paz. Os Estados Unidos da América estão abertos à participação, mas esperam que a Europa assuma um papel de liderança. Bem, é aquilo que eu já tinha dito para vocês, né? Os detalhes vão depender das negociações em andamento com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia ou entre a Rússia e a Ucrânia.
Durante as negociações, algo inesperado aconteceu. Bem, Trump e previsibilidade. Esqueça, com Trump sempre vai acontecer algo inesperado. Trump disse que, em vez de esperar muito tempo por uma resposta, vamos ligar agora mesmo para Vladimir, ou seja, Putin. Sim, há uma certa hesitação dos europeus, mas mesmo assim, no fundo, eles obedecem às ordens de Trump. Então, a ordem dele foi cumprida. Putin atendeu a ligação. Talvez tenham combinado antes que iriam ligar, ou talvez não. Principais resultados da conversa telefônica entre Donald Trump e Vladimir Putin em 18 de agosto de 2025 discutiram a possibilidade de organizar negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia. Putin apoiou a iniciativa de Trump e expressou disposição para se encontrar com Vladimir Zelensky. Senhoras e senhores, isso foi dito pela primeira vez na cúpula no Alasca e agora pela segunda vez. Agora ele já faz 4 anos que diz que não vai fazer isso. Com esse, né? Que não é eleito nem legítimo, ele não vai se encontrar. É verdade, Zelensky responde dizendo que não vai se encontrar com um sanguessuga. Ou então com o anão, que era até o ombro ou até o cotovelo, com as mãos na beirada. Então, bom, agora é isso. Trump agradeceu a Trump, Putin agradeceu a Trump pela iniciativa e expressou sua disposição. Como ele disse, concordaram em preparar um encontro trilateral. Bem, estamos falando da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos da América para discutir questões-chave de segurança, resolução pacífica e talvez troca de territórios. Ou seja, uma possível troca de territórios, pelo que entendi, sem isso não haverá acordo algum. Moscou e Washington decidiram manter contatos diplomáticos para elaborar um acordo sobre a Ucrânia. Ou seja, mesmo envolvendo a Ucrânia, entendemos que as conversas aqui são entre Rússia e Estados Unidos da América. Significa, Putin expressou várias vezes sua gratidão a Trump pela iniciativa e destacou a disposição de dialogar com a mediação dos Estados Unidos da América. Depois, em certo momento, deixou escapar que também era da União Europeia. Bem, não é o mais importante, mas, digamos assim, Trump destacou que o cessar-fogo não é obrigatório. É uma condição obrigatória para o início das negociações. O principal objetivo é começar o diálogo sobre a paz. Assim, o resultado da conversa foram passos acordados, o resultado sobre a paz. O resultado da conversa foram passos coordenados para preparar negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia, com a participação dos Estados Unidos da América e dos Estados Unidos da América. Claro, vão trazer os europeus, ou seja, a União Europeia, além da intensificação dos contatos diplomáticos no mais alto nível. No mais alto nível. Bom, ok. Trump informou a Putin sobre o andamento das negociações com Zelensky e os líderes europeus, além da intenção de organizar um encontro dentro de 2 semanas. Ou seja, rápido, o mais rápido possível. Isso significa que já houve reações de alguns europeus. Eles acham que essa ligação foi incomum, mas um passo positivo. Então, será preparada uma reunião trilateral, serão discutidas questões-chave, como garantias de segurança e troca de territórios. Zelensky. Bem, isso é muito interessante. Ele expressou disposição para negociar com Putin sobre questões territoriais, mas ao mesmo tempo disse que as ucranianas não farão nenhuma concessão territorial. Trump destacou que o cessar-fogo não é uma condição obrigatória para o início das negociações. Ou seja, pessoal, o que fazer? Agora vamos conseguir que parem, mas depois não conseguiremos mais nada. O mais importante é que parem de lutar. Dessa forma, a ligação deu início à preparação para um encontro pessoal. Então, todos os líderes, e nós vamos embora. Um passo significativo, importante e relevante para a desescalada e a resolução pacífica do conflito. Segundo o principal assessor de Putin, Yuri Ushakov, a conversa durou cerca de 40 minutos. 40 minutos é bastante tempo. Foi informado que ambos os líderes concordaram em nomear negociadores de nível mais alto. Então era sobre isso que a conversa tratava, né? Aumentar o nível. Achei que era para aumentar com o Trump. Para negociações diretas. Ou seja, por exemplo, na época, Putin enviava o 4º vice, né, o 5º ministro.
Ou seja, o contexto mais amplo que Trump tenta introduzir o tempo todo, que não é apenas um cessar-fogo, que é paz e tudo mais, ele reflete isso, implica concessões significativas, assim como os coreanos, especialmente em relação aos territórios no leste de Donbass. Ao mesmo tempo, residentes que continuam rejeitando a ideia de transferência dos territórios, mas aceita se reunir com Putin sobre o assunto. Líderes europeus, incluindo Emmanuel Macron da França, Keir Starmer do Reino Unido e outros, juntaram-se rapidamente à cúpula para demonstrar solidariedade e enfatizar a necessidade de garantias de segurança confiáveis para esse país. Essas são palavras deles, não de Trump. Autoridades europeias, claramente. São céticas, críticas. Em relação à confiabilidade de Putin em qualquer processo de paz, temendo que uma resolução fraca possa provocar mais agressão, não só contra a Ucrânia, mas também contra vários estados europeus, membros da União Europeia. Essa é uma intervenção direta de Trump. A ligação de Putin durante a cúpula internacional foi recebida de forma bastante incomum e provocou uma reação ambígua. Houve participantes que expressaram preocupação quanto ao conteúdo e à transparência das negociações com a Rússia. Bom, ótimo, né? Vamos fazer um acordo e não contar nada para o Putin. Ou seja, Zelensky admitiu que Moscou propôs realizar negociações Rússia-Ucrânia e depois um encontro trilateral com Putin cara a cara. Quer dizer, primeiro 1 a 1, Zelensky-Putin, e depois um encontro trilateral. Após a reunião na Casa Branca, ele cancelou parte dos eventos públicos e saiu urgentemente de Washington. Ou seja, é preciso convencer o seu lá. Macron, Meloni, Merz, Starmer, Stuba, Nevrotsky, von der Leyen e Hutter encararam a ligação como um passo positivo em direção a um possível acordo de paz. Eles destacaram que a reunião trilateral permite à Europa ter papel central na coordenação e segurança da Ucrânia. Eles me impressionam. Então, a reunião trilateral é Ucrânia, Rússia, Estados Unidos da América e onde está o quarto lado aqui. Mesmo assim, dizem que é um comunicado oficial. A reunião trilateral dá à Europa a chance de desempenhar um papel fundamental na coordenação. A quem eles estão enganando? Provavelmente ao próprio povo, eu acho. Então, afinal, sobre o que Trump e Putin realmente concordaram? Donald Trump, após negociações com líderes europeus e Zelensky, ligou para Putin. Ligou para Putin pela segunda vez para discutir o aumento do nível das negociações entre Moscou e Kiev e a preparação de um encontro entre Zelensky e Putin. As principais questões são a resolução do conflito e a segurança da Ucrânia. Trump declarou que, pessoalmente, bem, a segurança da Rússia também está em jogo, pois a guerra começou para impedir a aproximação da OTAN às suas fronteiras. E agora, bem, simplesmente agora a OTAN está chegando na fronteira, só que não se chama OTAN, mas sim Shmata. Ainda não há datas ou compromissos específicos. Mas, como um gesto, Moscou assinou imediatamente um decreto permitindo que a ExxonMobil retornasse aos projetos energéticos russos. Acho que eles sonhavam com o retorno da ExxonMobil. Há consenso de que as partes se aproximaram de um acordo. No entanto, Trump deixou claro que a Ucrânia provavelmente terá que aceitar as condições propostas pelo Kremlin. Você entende que nó está sendo formado, né? Então, Zelensky não vai recuar nenhum passo ao mesmo tempo. Mas eu vou vir conversar sobre isso. Olha o Trump, pessoal, o que foi? Sem que você entregue um pedaço do território para ele. Você entregou um pedaço do território para ele, nada vai acontecer. E os europeus dizem, bem, graças a Deus nós vamos influenciar o andamento das negociações para você. Maravilhoso, sim, mas serão 3 lados nas negociações. Então, a reação dos líderes é moderadamente otimista, como foi dito no comunicado. Ao mesmo tempo, eles pretendem manter para si a palavra final, esses europeus, na formulação das decisões finais. Estão só querendo agradar seu público, quem mais liga para isso? A última palavra vem da Finlândia. Nas próximas semanas, espera-se um encontro pessoal. Então, Putin e Zelensky. Bem, em geral, senhores, sim. O cessar-fogo continua sendo um ponto controverso.
Os líderes europeus, especialmente o chanceler da Alemanha, Merz, insistiram que o fogo fosse cessado primeiro para só depois começar as conversas. Trump, no entanto, repetiu que o cessar-fogo não é uma condição estritamente obrigatória para a celebração de um acordo, o que, aliás, está mais de acordo com as declarações anteriores de Putin. Autoridades europeias Afirmaram que qualquer acordo de segurança exigirá que a Ucrânia tenha capacidade de se armar e se defender. Bem, com o apoio de ambos os lados do Atlântico, quero dizer, é claro, do nosso lado do Atlântico, as partes reconheceram que a questão do controle sobre Donbás e outras regiões ocupadas permanece sem solução e é de importância crítica. Trump, sob Putin, quer todo o Donbás e propôs que a Ucrânia desistisse oficialmente de tentar recuperar a Crimeia ou de entrar na OTAN. Zelensky rejeitou essa posição e se manifestou contra ela. Isso é redundante. Não vou repetir que ele também sugere se reunir e discutir isso com Putin. Bem, enfim, essa é a posição de Zelensky. Rejeito concessões territoriais e apelo por paz duradoura e confiável. Ele precisa ir ao país, não como alguém que os traiu e vendeu, mas como alguém que diz: não podemos fazer nada, pessoal, decidam, vamos decidir juntos. Nenhum acordo obrigatório foi assinado naturalmente sobre ninguém. Conversaram, muitos pontos específicos ficaram em aberto. Fronteiras reais, mecanismos, garantias de segurança e papéis militares ficaram para negociações futuras. O consenso geral foi o seguinte: os líderes apoiam uma reunião trilateral para avançar a um amplo compromisso com garantias de segurança para a Ucrânia e a Europa terá um papel mais importante. Eles não tinham papel antes e agora terão um papel importante. A necessidade de cessar fogo é apoiada pela Europa e pela Ucrânia, mas ainda não foi acordada nem por Trump nem pela Rússia, portanto não haverá cessar-fogo. A resiliência da Europa se manifestou na declaração insistente de que a Europa continuação a seguir, que a soberania, as fronteiras da Ucrânia não se discutem. E eu declaro que a cúpula terminou com um otimismo moderado. Como já lhes disse, bem, vamos pensar e tentar tirar nossas próprias conclusões. Um enorme progresso foi feito quando Putin concordou que a Ucrânia estivesse bem armada e protegida. O fato de que ele está pronto para que a Ucrânia receba um status praticamente como membro da OTAN, mas apenas com outro nome, mostra que ele precisa explicar algo ao seu povo sobre como eles conseguiram fazer com que a OTAN não estivesse em sua fronteira, embora, na verdade, claro, estará. Os mesmos países que fazem parte da OTAN, membros da OTAN, vão enviar seus soldados, só que vestidos um pouco diferente. Ou seja, Putin praticamente concordou com a linha de separação como ela está hoje, supondo que eles entreguem um pedaço do território ucraniano ocupado em troca, por assim dizer, do território que gostariam de conquistar. Isso também é compreensível para Sveta, a necessidade de explicar ao seu povo que, já que incluíram esses territórios, essas regiões na Constituição, declararam-nas russas, então não podem simplesmente abrir mão delas. Então, a cada dia que passa, realmente fica cada vez mais claro para mim que a Rússia, por algum motivo interno, decidiu encerrar a guerra. Se isso é resposta às ameaças de Trump com Índia, China, questões internas ou à saúde do próprio Putin, não sabemos. Mas, se ouvirmos o Putin de um ano atrás e o Putin de agora, veremos uma enorme diferença no comportamento, na postura, nas conclusões que ele faz publicamente. Empreendedorismo há tarefas muito sérias. E esse é mais um momento em que ele deve se mostrar como líder. Eu realmente espero que Deus lhe dê sabedoria. Primeiro, é impossível pela Constituição da Ucrânia ceder qualquer parte da Ucrânia a quem quer que seja. A segunda tarefa é como convencer o povo que morreu aos milhares para não deixar os russos avançarem nem um metro a mais.
O fato de entregar aos russos alguns territórios que eles conseguiram conquistar, claro, vai causar um choque no povo. Mas Zelensky terá uma grande carta. Estados Unidos da América e Europa praticamente aceitaram a Europa na UNADO. A assinatura do compromisso de proteger a Ucrânia em caso de ataque é equivalente à adesão, ainda mais porque a Ucrânia receberá armas americanas parcialmente pagas pelos europeus. Os Estados Unidos também organizam grandes projetos para extrair e processar minerais. E como os investimentos serão trilionários, os Estados Unidos vão trazer ou seu próprio exército privado ou contratar soldados ucranianos para trabalhar na segurança dessas empresas. E também em funções de apoio. Para a Ucrânia, embora em menor escala, ainda assim irão grandes investimentos, porque a Ucrânia tem garantias de segurança. A combinação de garantias de segurança e o fato de que a Ucrânia precisa de absolutamente tudo, porque tudo está destruído e a Ucrânia terá com o que pagar pela reconstrução do país, começando pelo dinheiro que a Ucrânia vai receber por participar do desenvolvimento de seus próprios minerais. E o segundo são os investimentos privados e as doações de gigantes corporativos para participar do renascimento de um país com uma população de 40 milhões de pessoas. É uma oportunidade incrível de lucro. Um enorme problema do pós-guerra. O problema da Ucrânia é que este Estado É único. A Ucrânia é corrupta e isso não permitirá que a Ucrânia se torne a América do século XXI. A Ucrânia terá todo o resto, incluindo uma população educada, recursos minerais, organizações e corporações que vão querer investir, assim como sua localização geográfica estando próxima de um enorme consumidor. Bem, a Europa sim, ou seja, tudo que a Ucrânia conseguir produzir, a Europa está logo ali ao lado. Nesse sentido, tudo será ótimo. Mas eu temo que 2 anos após o fim da guerra, a população ucraniana perceba que se libertou dos invasores estrangeiros. Foi significativamente mais fácil do que se livrar dos senhores locais de escravos, que decidiram se chamar por outros nomes, como funcionários, servidores do povo, oligarcas. Tenho medo de que a Ucrânia se transforme em um grande campo para escravos muito livres, onde esses escravos livres serão chamados assim, escravos livres, em contraste com outros escravos que são oprimidos. Onde eles terão permissão para ganhar um pouco de dinheiro e às vezes viajar para o exterior, mas parece muito, senhores, que o conflito com a Rússia vai acabar relativamente rápido. E depois da euforia, começará uma enorme quantidade de novos problemas, mas já de outro tipo. Serão problemas de restauração e construção. Espero que esse pesadelo acabe em breve.